Boa noite a todos os irmãos aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela live. Sejam todos bem-vindos. O nosso estudo de hoje, ele está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Dai gratuitamente aquilo que recebestes gratuitamente. O tema do estudo de hoje é mediunidade gratuita. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de seres intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhe pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico, e que sabe que quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito poucos escrupulosos. Vêm sempre a ele e estão sempre prontos para responder aos que lhe perguntarem, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicação séria, deve primeiro pedi-la seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e os mais absolutos desinteresses materiais. Então, vamos procurar entender um pouquinho o que Allan Kardec quis dizer com tudo isso, né? Por que não podemos usar a mediunidade profissionalmente? Ou seja, por que a mediunidade não pode ser explorada? A mediunidade ela não pode ser explorada porque ela não é uma coisa que a gente trabalhou para adquirir, não são coisas que a gente fez por merecer ela, assim, com trabalho, com estudo, a gente recebeu ela de Deus, né, emprestada, Deus emprestou, às vezes para nos melhorarmos a nós mesmos, né, porque a maioria dos médiuns que estão encarnados nesse plano hoje, segundo Emmanuel, a maioria deles estão cumprindo provas e expiações. Então,
essa mediunidade Deus nos emprestou para que a gente viesse aqui nesse plano, nos melhorássemos e ajudássemos as pessoas a se melhorar, aqueles irmãos que estão necessitados. Então, por isso, ela não pode ser comercializada, né? A mediunidade não é um trabalho onde a gente possa tirar dali as nossas necessidades básicas, né? Para isso devemos trabalhar, cada um na sua profissão, para dali tirar o nosso sustento. E a mediunidade, se a gente tiver 30 minutos para ir no centro espírita para trabalhar, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, né? Não importa, uma vez a semana, 2 vezes a semana, desde que ela seja gratuita, não importa o tempo. Ela precisa ser gratuita. Porque, como eu disse, ela é emprestada, né, para nós, para a gente cumprir as nossas provas. Veja que a gente vem aqui com dívidas passadas, né, de vidas pretéritas, e pede para vir, então, com esse dom. E Deus é tão perfeito que Ele nos empresta essa mediunidade e nos deixa vir para resgate, né? Então não é só resgate, a gente vem resgatar e a gente consegue aqui, além do resgate, a gente consegue também para o futuro, sabe? A gente consegue créditos para o futuro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, pá, mas então ser médium não ganha nada, não tem muita. Qual é a vantagem? Tem muitas vantagens. Porque a partir do momento que tu entra numa casa espírita para trabalhar, tu é muito iluminado. Porque já fica um ambiente preparado para a gente quando a gente chega, né? Então já está aquele ambiente iluminado, a gente sente aquela luz, né? E além da gente ser iluminado, a gente ainda tem condições de iluminar os outros com aquela luz, né? Através de um passe, lá na câmara de passe, ou até uma palavra. Às vezes a pessoa chega precisando de uma palavra de conforto, de um abraço, né? Quantas vezes a gente chega na casa e precisando de um abraço, e a gente ganha aquele abraço e ser tão leve, né? Então, ser médium vale a pena sim, porque não é só o dinheiro, né? E esses médiums que vendem, comercializam essa mediunidade, como é que isso funciona, né? Esses são médiums que vieram também, são médiums realmente, só que as pessoas dizem às vezes, eu vou lá na casa espírita porque eu gosto de tomar um passe com o Patrick, eu me sinto, Patrick me passa uma energia muito boa. Tá. O Patrick fica orgulhoso daquilo, né? Já começa a se sentir orgulhoso demais, e aí ele pensa, mas por que eu não vou, se eu consigo fazer tudo isso, por que eu não vou ganhar com isso, né? E daí ele começa a cobrar por aquilo. Só que os espíritos de luz, os espíritos sérios, eles nem são compatíveis com esse tipo de pensamento desses médiuns, né? Então eles nem vão chegar naquele local, não vão chegar, não tem como eles chegar. Os pensamentos egoísticos do médium afastam eles. E daí quem poderia estar ali? Aqueles espíritos zombeteiros, né? Mentirosos, aqueles ali estão sempre ali, prontos para responderem a qualquer tipo de pergunta. Porque geralmente quando uma pessoa vai fazer esse tipo de consulta, não sei se acha que se chama assim, eles querem saber coisas bem banal, né? Geralmente eles chegam lá querendo saber, brigou com o namorado, será que o namorado vai voltar? Sabe? E como que um espírito sério vai estar ali para responder isso? Não tem como. Aí vai estar os mentirosos, né? Vai estar os zombeteiros, rindo da cara deles. Pode sim estar ali, ter um fenômeno mediúnico com esse tipo de espírito.
pode nem ter. Pode o médium responder do pensamento dele mesmo. O médium vai dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque quem vai ali, ele não quer chegar lá e ouvir, não vai voltar. Né? Ele quer ouvir que vai voltar. E aí o próprio médium, do pensamento dele, diz isso. Para quê? Para que aquela pessoa volte e cada vez pague mais. Mas esse médium, o que ele está fazendo? Ele está adquirindo cada vez mais conta. Se ele veio aqui para resgate, para cumprir ele vai adquirir mais e mais, né? Porque ele vem para isso, para esse resgate, chega aqui, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, faz com que ele se desvie daquilo que ele veio fazer e comece a comercializar essa mediunidade que ele recebeu gratuita, né? Então, o nome desse médium seria o médium charlatão. E às vezes ele nem tem mais aquela mediunidade. Porque quando ele começa a usar ela para o mal, que não é mediunidade com Jesus, essa mediunidade é retirada dele. Né? Então ele já vai ficar só com aquele pensamento dele mesmo para passar para as pessoas. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Com quem que tu está, aonde que tu está indo, o que tu está fazendo. Porque se a gente parar e pensar, é bem fácil da gente saber distinguir o médium de Jesus, a mediunidade com Jesus, e o médium charlatão. É muito fácil da gente perceber. Né? É só querer perceber. Jesus não cobrava por todas as curas que fazia. Ele nunca cobrou nada daquelas curas. Né? E nem mesmo ele atribuía a ele as curas. Ele curava e dizia, a tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei. Né? De tão humilde que ele era. Então ele não trazia para si aquilo. Deus deu gratuitamente esse dom para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação de fé. Jesus recomendava então que não fizesse desse objeto um comércio, nem especulações e nem meio de vida. Nós temos um exemplo perfeito de mediunidade gratuita, que é o Chico Xavier. Né? Chico Xavier psicografou mais de 450 livros e nunca ficou com uma moeda. Né? E aí quando ele era questionado, porque ele não tinha dinheiro, ele era pobre, questionado por que não ficava, né, com os direitos autorais, ele falava que não, que aqueles livros não eram dele. Aqueles livros não era justo ele cobrar por eles, porque não era dele. Ele só era o mensageiro, né? Como ele dizia, o carteiro do além. Ele então não recebia por aquilo, não queria. E dava tudo os direitos autorais para as instituições da caridade. Sempre era assim. E quando vinham as pessoas que ele atendia, vinham gente muito rica. Então levavam dinheiro, deixavam para ele dinheiro, relógios, várias coisas assim como presentes. E no mesmo dia, vinha também aquelas pessoas humildes para se consultarem com ele ali. E aí um chegava muito pobrezinho, não tinha dinheiro para o remédio, ele já pegava aquele dinheiro que o rico tinha deixado, já dava para aquele pobrinho comprar o remédio, né? Aí o pobre também não tinha relógio para cuidar a hora do remédio. Ele repassava aquele relógio, independente de valores, de ser um colega, ele não queria saber, ele só passava. Ele não ficava com nada, né? Então o Chico Xavier é um exemplo a ser seguido de mediunidade gratuita, né? Para nós. A mediunidade não é uma exclusividade de alguns, mas sim uma capacidade que todos possuímos em diferentes graus.
ela precisa ser educada. E para conseguirmos isso, só através de estudos, que está ao nosso alcance em todas as casas espíritas. E gratuito, né? Você pode ir lá estudar para lá adiante ser um médium com Jesus, né? Precisa de estudo, não tem como. Um arquiteto vai fazer uma casa, né? Vamos dar um exemplo. Se ele não tiver o estudo, já começou o alicerce lá, sem o estudo, sem saber o que está fazendo, a casa vai cair, né? A mesma coisa qualquer profissão, a mesma coisa a mediunidade. Tu precisa, todos têm, mais, outros menos, é uma coisa que todo mundo tem, só que ela precisa ser educada, né? A gente precisa saber o que vai fazer com ela, como vai agir, como vai... E aí, isso aí, nós temos as obras, né? Nós temos esse livro maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos ensina muita coisa, né? E temos mais as outras 4 obras, que são 5. Então, através delas, a gente vai sim conseguir ser um médium com Jesus, com certeza. E era isso que o Mestre queria, era isso que ele pediu lá para os seus apóstolos, né? Lá no Antigo Testamento, quando ele mandou eles curar os doentes, curar os leprosos, né? Ali ele já deu essa mediunidade para eles, gratuita, e pediu que não fosse cobrado. Então era isso que ele queria de nós, e é isso que nós devemos ser. E temos que ter o cuidado que, se chegarmos em algum lugar e a pessoa disser que é médium, e ali tiver dinheiro envolvido, não é um médium verdadeiro, é um charlatão. O médium com Jesus não cobra. Então, era esse a nossa mensagem de hoje. Eu convido a todos a sentarem relaxados em suas cadeiras, fecharem seus olhos, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na noite de hoje. Também agradecer aos amigos espirituais aqui presentes, que possamos cada vez mais, sobre o Evangelho de Jesus, continuar nosso aprendizado. Que tenhamos um bom retorno aos nossos lares, levando a paz e a harmonia que aqui recebemos. Que a paz de Deus esteja sempre convosco, hoje e sempre. Graças te damos, Pai, que assim seja.